Nós estamos numa série, inclusive finalizando hoje, Derrubando Gigantes. Durante esse mês agora de agosto, 4 domingos, nós falamos sobre esse tema. Todos conhecem a história de Davi, que derrubou o Golias. E foi sobre esse assunto que nós conversamos aqui esses dias. Aí semana que vem eu começo o mês de setembro e uma nova série. Recapitulando, aqueles que acompanharam as mensagens, o primeiro domingo dessa série, o tema foi Identificando Gigantes. Que nós falamos que aquele gigante da montanha de Elá, o Golias, ele não está lá 2000 anos atrás, mas ele está hoje em nossas vidas, muitas vezes em nossa cozinha, em nosso escritório, em nossa casa, e nós lutamos com ele, talvez na área emocional, na área da saúde, na família, e são tantas áreas a serem descritas. Na segunda semana nós falamos de Davi antes da batalha. Davi enfrentou as críticas do seu irmão Eliabe. Davi enfrentou a reprovação do seu rei, o Saul. E Davi foi discriminado pelo Golias, falando: como um mancebo desse vem me afrontar. Falamos sobre isso, que Davi venceu essas coisas. Semana passada nós falamos na hora da batalha, quando Davi então decidiu não pegar aquela armadura de Saul, disse não para a armadura, e com o seu, vamos falar, o seu estilingue, hoje, naquela época com sua funda, ele acertou uma pedra bem na testa de Golias, e o gigante foi ao chão. E assim, o exército de Israel expulsou os filisteus da sua terra. E hoje, finalizamos essa série com o tema, ou subtema, 5 pedras e uma funda de fé. Você pode repetir comigo? 5 pedras e uma funda de fé. Eu vou falar sobre 5 coisas que eu vejo na vida de Davi, nesses poucos capítulos que nós estudamos, e que são muito atuais para a nossa vida. 5 pedras. A primeira pedra é a pedra do passado. O texto que eu vou usar aqui nessa primeira pedra é o texto de Samuel 17, 34 a 36, que diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 35, eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, qual que é a primeira pedra? A pedra do passado. Enquanto todos estavam com medo naquele exército de Israel, Davi fazia o quê? Se lembrava. Davi se lembrava do seu passado. Davi se lembrava que Deus dera-lhe força para vencer um leão, para vencer um urso, e não faria agora com um gigante. Olha essa frase: uma boa memória nos faz fortes. Repete comigo: uma boa memória nos faz fortes. Muitas pessoas querem esquecer o seu passado, até mesmo o seu sofrimento, mas o certo é que uma boa memória nos faz fortes. O certo é que as batalhas que passamos no passado, nós olhamos para essas batalhas hoje com novos olhos, com nova experiência, com nova força. É interessante que Saul estava duvidando de Davi ali naquela cena. Saul disse: não, Davi, você não vai, você não pode. Saul disse: o teu servo matou um leão e matou um urso.
Passado, irmãos. Você é uma pessoa que guarda os registros do seu passado? Ou você é uma pessoa que prefere apagá-lo? Tem pessoas que têm diário de oração. O que é um diário de oração? Ela registra aquilo que está acontecendo na sua vida. Isso é uma boa prática. Porque quando você olha para trás, naqueles dias maus, naqueles dias difíceis, quando você olha para trás, você fala: olha, mas eu já venci isso, eu já venci aquilo, eu já superei o desemprego, eu já superei uma crise financeira, eu já superei uma doença, porque hoje eu não vou superar. Irmãos, não apague o seu passado, guarde-o, apanhe essa pedra do passado, segure bem firme, porque o seu passado, irmãos, é a sua história, e o que você passou te fez hoje uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais preparada para a vida. Olha isso, às vezes queremos esquecer das coisas do passado, mas é lembrando das coisas que nos tornamos fortes. Olha essa frase: os pequenos gigantes nos preparam para maiores gigantes. Vou repetir: os pequenos gigantes, o urso, o leão, preparou Davi para Golias. Talvez você está passando hoje um momento difícil na sua vida, eu não sei, você que sabe, mas eu quero te afirmar que o que você está passando o fará mais forte, o fará mais maduro, o fará mais preparado para a vida. De alguma forma Deus permite coisas em nossa vida para nos tornar mais fortes. É assim que funciona. Tem uma frase que fala assim, ó: a criança que a dor nunca educou será sempre uma criança. A criança que a dor não a educou será sempre uma criança. Ou seja, as dores da vida fazem aquela criança amadurecer, crescer, desenvolver, aprender. Às vezes nós, como pais, não podemos dar tudo para os filhos. Eles precisam do não, eles precisam do espera, agora é a hora do estudo, agora é a hora da prova. Isso vai fazendo-os disciplinados, fazendo-os amadurecidos, para que tem hora do videogame, tem hora do celular, tem hora daquilo, tem hora do outro. É assim a vida. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus disciplina aqueles que o amam. Se nós pais disciplinamos nossos filhos para o bem deles, muito mais Deus que faz conosco. Eu tenho certeza que o que nós estamos passando hoje é um pré-treinamento para o que virá amanhã. As batalhas de Davi, aquele Davizinho, aquele menininho lá nas ovelhas, no pasto, mas ele estava matando um leão, ele estava matando um urso, porque um dia Deus colocaria um Golias no seu caminho, e ele precisava estar mais forte, ele precisava estar mais fortalecido. Ao lembrar, irmãos e irmãs, do que Deus fez por nós no passado, recebemos fôlego para o dia de hoje. Qual que é a primeira pedra? A pedra do passado. Davi segurou bem forte aquela pedra do seu passado. A segunda pedra é a pedra da superação. O texto está no versículo 7 de Samuel 16. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. Irmãos, Davi precisou vencer muitas coisas antes do Golias. Vamos falar da estatura de Davi? Davi não era um alto, forte, tanto que quando Samuel, essa cena aqui é quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi, para escolher o novo rei de Israel.
Veja o que diz lá: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. Hoje, muitas pessoas têm que superar essa dificuldade de consigo mesmo, autoestima. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu sou muito baixinho. Ah, pastor, eu sou muito alto. Pastor, eu não gosto de mim mesmo, eu me acho feio. Eu não gosto do meu cabelo. Precisa superar isso. Davi não tinha aquela estética da época, aquela moda da época. Davi não fazia parte, talvez Davi não seria um modelo nos seus dias. Mas Deus vê aquele coração. Porque Deus não vê como o homem vê. Tem 3 áreas em nossa vida que a gente tem dificuldade. Primeira, a área física. Cabelo, meu cabelo é enrolado, meu cabelo é liso, meu cabelo é não sei o que, cabelo tal. Várias coisas. Por exemplo, eu sou gordo, eu sou muito magro. Interessante. Tem uns que falam assim: não, eu sou muito gordo, não gosto do meu corpo. Tem uns que falam assim: pastor, eu sou tão magro que eu nem sinto, não cabe em mim. Aparência, se sente insatisfeito. Outros na área intelectual: eu não sei falar em público, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas, eu me sinto baixo intelectual, baixos estudos. E a terceira é a área social, que gera a timidez, o isolamento. Tem um desenho infantil que eu gosto muito, não sei se você já leu quando você era criança, que era da Turma da Mônica. O desenho da Turma da Mônica, todos têm um defeito ali. A Mônica é o quê? Dentuça. Cebolinha, careca, só tem 3 cabelinhos assim, e fala errado. O Cascão não gosta de tomar banho, cheira mal. A Magali come muito. O Chico Bento vai mal na escola, não gosta de estudar. Interessante como que o Maurício de Souza, ele deixou esses detalhes em cada personagem. Sabe por quê? Porque nós não vivemos num mundo de perfeccionismo. Nós não vivemos no mundo da beleza, não, nós vivemos no mundo real. Não o mundo do Photoshop, o mundo real. Um mundo que talvez nós não tenhamos a altura que desejamos, ou a força que queremos, ou a estética que vemos aí nas grandes artistas. Quando Golias viu Davi, diz a Bíblia que ele desprezou Davi. Ele desprezou, disse assim para Davi, que ele era mancebo, muito jovem, era ruivo e gentil. Ele era assim Davi na realidade, ele desprezou o Davi. Quando Davi chega na batalha, os irmãos dele falam assim: por que você saiu lá das ovelhas? Por que você deixou de cuidar das ovelhas? Irmãos, veja, essa vida de Davi não é uma superação. Observa, veja se ele não é um exemplo de superação. E sabe como que Davi hoje é conhecido em Jerusalém? Ele não é conhecido como o Davizinho das ovelhas. Ele não é conhecido como aquele menininho de baixa estatura. Em Jerusalém hoje, Davi é conhecido como o rei de Israel. Mas ele teve que superar, ele teve que avançar. Tem uma frase que eu gosto que fala assim, depois eu quero que você repete comigo: não importa com o que fizeram de mim, importa o que eu fiz com o que fizeram de mim. Vamos lá? Não importa com o que fizeram de mim, importa o que eu fiz com o que fizeram de mim. Ou seja, não importa o que os outros falem, importa o que você faz com o que os outros falam. Se fosse Davi, não tivesse essa coragem, esse desejo de romper
ele ia dizer: tudo bem, eu sou o Davizinho, eu vou voltar lá para minhas ovelhas, eu tenho baixa estatura, eu sou fraquinho, eu sou ruivo, eu sou mancebo. Mas não é isso que ele faz. Ele diz: quem é este incircunciso filisteu a desafiar os exércitos do Deus de Israel? Enquanto todo mundo com medo, Davi dá esse grito de guerra. Pedra da o quê? Qual a segunda pedra? Da superação. A terceira pedra que eu vejo na vida de Davi é a sua humildade. Eu estou agora no versículo 12 de 1 Samuel 16. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor a Samuel, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmãos, deixa eu relembrar a cena. O Saul pisou na bola com Deus. Ele consultou uma feiticeira. Ele não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício. E Deus disse que ia cortar o seu trono, tirar o seu trono. E Deus manda Samuel até a casa de Jessé, onde Davi estava. Mas quando ele chega lá, ele tinha irmãos mais velhos. Eliabe era o mais velho. E vai passando aqueles irmãos diante de Samuel. E passa um, Samuel pensa: eu acho que é esse. E passa outro. Eu vou te mostrar aqui na tela essa história bem detalhada. Olha o verso 11 na tela. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então o que aconteceu aqui? Se você depois estudar bem o texto, o próprio Samuel estava meio enganado, porque ele estava olhando com os olhos humanos. E aí Deus fala o que nós já lemos: não olhe para a aparência, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. O verso 12 diz assim: então mandou chamá-lo e o fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, disse o Senhor ao Samuel, profeta: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Verso 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Os irmãos viram isso. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Possivelmente aqui, irmãos, Davi era um adolescente. Por isso que ele não foi no exército lutar. Veja que ele está lá cuidando das suas ovelhas, e de repente vem um homem ancião, cabelo branco, Samuel, e unge ele. Cai aquele óleo na cabeça dele, na camisa dele, pelo pescoço. O Samuel fala assim para ele: você será o novo rei de Israel. O que Davi fez? Interessante, aqui está o ponto da humildade. O que Davi fez? Se fosse talvez eu ia lá no meu status do WhatsApp e escrever assim: novo rei de Israel, respeitem. Se fosse eu, possivelmente eu ia tirar uma foto assim, com a camisa toda cheia de óleo, assim, derramado o pescoço, fazer um status assim, uma foto, mandar lá no Facebook, Instagram, dizer: ungido rei de Israel. Irmãos, mas não é isso que Davi faz. O que Davi faz? Nada. Ele foi ungido, mas não faz nada. Ele nunca disse: Davi, porque, irmãos, inclusive, essa história de ungir é antes do capítulo 17, que ele vai enfrentar Golias, e ele vai dizer a Saul para deixá-lo ir. É antes, ou seja, ele podia ter chegado lá para Saul e falou: Saul, é o seguinte, meu amigo, você já não é mais rei não, companheiro, sou eu o rei. Samuel disse:
mas ele não faz, ele não fala. Interessante, se você estudar a história de Davi, ele nunca demonstrou desprezo por Saul. Ele nunca tentou tomar o lugar de Saul. Ele foi ungido por Samuel, uma promessa de Deus na vida dele. E Davi esperou em Deus as portas se abrirem. Interessante. Certa vez, se você ler toda a história de Davi, certa vez Saul vai persegui-lo, Saul vai tentar matá-lo, e em certo momento o Saul vai entrar numa caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre? É fazer o número 2 na linguagem popular. E Davi, imagine lá, Saul de cócoras, aliviando o ventre. Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele mata? Não. O texto diz, depois você pode ler em casa, lá em Samuel 24, levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Está ali Saul, fazendo o número 2, Davi vai por trás e corta um pedacinho do manto. Podia ter matado, mas não mata. E sabe o que eu fico mais fascinado? É que quando Saul estava atormentado, um pouquinho antes, olha lá o que ele responde, 24:6. As pessoas falaram: Davi, por que você não matou Davi? Os soldados: por que você não matou Davi? Olha o que Davi responde: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido o Senhor. E Davi já tinha sido ungido, gente. Interessante, quando Saul tinha dificuldade para dormir, sabe quem ele mandava chamar para tocar? O Davi. Sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Esse texto, irmãos, está depois da unção de Davi. Primeiro vem a unção de Davi, depois vem o tocador Davi para Saul. Em nenhum momento Davi chega e diz: Saul, baixa a bola, porque agora eu sou rei. Davi, seu tempo acabou. Não tem. O sucessor de Saul estava diante dele, e Davi não fazia menção. E se não fosse, irmão, Saul perseguir Davi, eles tinham feito uma boa amizade, inclusive, porque Davi não tinha esse interesse de matá-lo, fazê-lo mal, inclusive amigo do seu filho Jonatas. Irmãos, a humildade de Davi nos impressiona. Sabe quando uma pessoa tem um título, mas ela não fica divulgando que ela tem esse título? Ela espera Deus fazer as coisas por ela. É um grande exemplo, essa pedra da humildade na vida de Davi, que no momento certo assumiu o trono de Israel, no momento oportuno, no momento de Deus. A quarta pedra, qual que é a quarta pedra? A pedra da atitude. Olha o que diz o texto: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Aqui nós estamos na cena do momento da batalha. A Bíblia diz que quando Golias estava lá, Davi não tremeu na base. Davi fez o quê? Correu. Ele teve atitude. Existe uma palavra hoje muito usada no mercado de trabalho, chamada proatividade. Pessoas que não ficam esperando pedirem para você fazer algo, você sabe que tem que fazer, então faça. Pessoas assim, irmãos, elas saem de uma empresa, elas vão para outra, elas são disputadas no mercado de trabalho, porque elas têm o quê? Proatividade, elas não esperam, elas agem. E Davi era assim. Davi, ele tinha ação, ele tinha atitude, ele correu.
Tem uma história que eu ouvi, achei interessante. Diz que uma pessoa estava passando num shopping, e tinha no shopping um estúdio de tatuagem. Eu vou repetir, um estúdio de tatuagem. Eu já vi em São Paulo esse tipo de trabalho dentro de um shopping. E ali naquelas vitrines de shopping, tinha várias coisas que uma pessoa poderia fazer no seu corpo. Vários modelos. Poderia fazer um tribal, um animal feroz, o nome da esposa, sei lá o que. Aí tinham modelos do que a pessoa poderia escolher. E tinha uma frase lá, que era assim a frase: nascido para perder. Eu vou repetir: nascido para perder. A pessoa ficou chocada com aquela frase. Ela disse: será que alguém teria coragem de tatuar no seu corpo, nascido para perder? Ele entrou na loja e perguntou o homem para o tatuador: meu amigo, eu vi uma frase ali, nascido para perder. Eu queria saber se realmente alguém já tatuou essa frase no seu corpo. Alguém teve essa coragem? Alguém na sua sã consciência poderia fazer isso? O tatuador deu um tapinha no homem e disse assim: olha, antes de tatuar no corpo, está tatuado na mente. Vou repetir: antes de tatuar no corpo, está tatuado na mente. Nascido para perder. Pessoas que são assim: não vai dar certo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho estudo, não tenho altura, sou muito magro, não tenho família conhecida na cidade, eu não posso, eu sou nascido para perder. Irmãos, mas Davi não tinha essa palavra, essa frase não estava no vocabulário de Davi. Davi vê um gigante, mas ele corre, ele avança, porque ele tem a pedra da atitude em suas mãos. E como essa pedra é importante em nossa vida. E em quinto lugar e último, qual que é a pedra? A pedra do louvor. Vamos ler lá na tela, esse versículo 47 de 1 Samuel 17. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entrega nas nossas mãos. Eu queria ler de novo mais forte, porque é um texto fabuloso. Vamos lá? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Dá um amém mesmo aí, porque que palavra, meus irmãos. Não é com espada, diz Davi, não é com lança, é pela força de Deus que eu vou. A batalha do Senhor não é a minha estratégia, não é a minha força, não é as minhas armas, mas é pela intervenção de Deus. Davi, irmãos, tinha essa confiança de dedicar a Deus a sua vida, de dar o louvor a Deus. A vitória vem de Deus. Ele sabia, irmãos, ele era humilde, que o barro era frágil, que ele era limitado, que ele só tinha 5 pedras e uma funda. Ele sabia, só que Davi tinha um Deus que o fazia grande, e que ele era apenas um instrumento de Deus. Irmãos, tem um livro na Bíblia fabuloso, que é o livro de Salmos. Se eu perguntasse aqui, qual o seu livro da Bíblia favorito? Muitos diriam Salmos. E se eu perguntasse, qual o seu salmo mais favorito? Muitos diriam Salmos de Davi. Davi era um compositor, escute bem, de 150 salmos. Não são todos de Davi não, tá? Talvez você não sabe. 72, vou repetir, dos 150 salmos do livro de Salmos, 72
são de Davi, né? 72. Salmo 23, Davi está ali com suas ovelhas, está ali sentado numa colina, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Salmo 3, Davi está fugindo do filho Absalão. Olha que interessante, Salmo 3. Veja que os salmos estão relacionados com sua vida. O Salmo 18 retrata quando Davi fugia de Saul. O Salmo 30, quando ele construiu, ou ele sonhou em construir a casa de Deus, o templo. O Salmo 51, quando ele caiu em pecado, em adultério com Batseba, e assassinou o marido dela, Urias. Você percebe que os salmos eram escritos no dia a dia dele, nas batalhas da vida, nas lutas dele. Você percebe que Davi fazia disso um louvor, um cântico, uma canção, que as suas coisas que ele enfrentava, ele dizia: Deus, tudo é para ti, a minha vida é para ti, o Senhor é meu pastor, o Saul me persegue, mas o Senhor vai derrubar o Golias também. E ele escrevendo, irmãos, cânticos, louvores. E como ele escreveu ali, está escrito ali, o que ele disse? Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Quem falou isso foi Davi. Foi o Davi. Olha esse salmo, que coisa linda, vamos ler juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Irmãos, mais importante do que ter vitórias é ter intimidade com Deus que dá vitória. Mais importante do que ter um troféu é depositar o seu troféu e as suas coroas aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A pedra do louvor é aquela pedra que diz: Pai, tudo que tenho é teu. Tem até uma música, eu acho que do Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello: tudo é do Pai, né? Toda a honra, linda música. Tudo é de Deus, tudo é do Pai. Eu venci? Não, eu não venci. Deus que venceu, Ele que me deu força, Ele que me deu coragem, Ele que me capacitou, adestrou as minhas mãos para a guerra. Assim, irmãos, eu finalizo. O pessoal do louvor pode se preparar. 5 pedras e uma funda de fé. Que essas 5 pedras, espero que você possa refletir na sua vida. A pedra do passado, não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. A pedra da superação. Cada dia Davi tinha que matar um gigante, era uma ovelha, era um leão, era a sua altura. A pedra da humildade, Deus no tempo dele faria as coisas acontecer. A pedra da atitude, não ficou esperando, agiu, avançou. E a pedra do louvor, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor, diz a música do Diante do Trono. Então, tudo é dele, irmãos, tudo é para ele, que possamos, através dessa linda história de Davi, tomar ânimo, dias difíceis, dias tenebrosos, dias de pandemia, encontrar fé, força, para vencer as nossas batalhas.